Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar o nosso curso Destravando o Aprendizado em Física. Gente, o aprendizado em física, ele exige duas ações muito importantes. Primeiro, assistir a uma boa aula. É imprescindível que a gente assista a uma boa aula. É durante a aula que a gente vai ter contato com os conceitos da física, com as equações que regem determinado fenômeno, com os princípios fundamentais que estabelecem as condições de análise daquele fenômeno fisicamente. Então, assistir a uma boa aula é a premissa para que a gente consiga compreender a matéria. Depois, a resolução de exercícios. É fundamental resolver exercícios de física para aprender realmente o conteúdo. Eu acho que uma estratégia muito boa é a gente destinar o dobro do tempo que a gente levou assistindo a uma aula resolvendo exercícios. Então, por exemplo, se você ficou 1 hora estudando física, dessa 1 hora, 20 minutos você assiste a aula, entende os conteúdos, entende os conceitos, as equações dos fenômenos, os princípios fundamentais, e nos 40 minutos finais você vai resolver questões. Não importa quantas questões. Você vai resolver questões mais simples, de aplicação direta de fórmulas, equações de descrição de movimento, qualquer coisa semelhante. Ou questões mais difíceis, né? Não importa quantas questões você vai fazer. O importante é que você fique o dobro do tempo realizando exercícios para que você consiga aplicar aqueles conceitos que você aprendeu durante a aula teórica, tá certo? E o nosso curso basicamente tem esse propósito: ensinar você a resolver questões de física, aplicar a estratégia correta para a resolução. E a primeira coisa a se fazer para resolver uma questão de física é compreender o enunciado. Eu encontro vários alunos que querem resolver a questão antes mesmo de saber do que ela trata. E vem aquelas perguntas: professor, como é que resolve a questão tal? E não sabe nem qual é a pergunta que foi feita. Então, gente, a gente vai ler uma questão e vocês têm que ter tranquilidade que vocês nunca leram aquela questão antes, nunca trataram daquela questão antes. Então vocês não sabem como é que é o autor, como é que ele escreve, se ele escreve bem, se ele escreve mal, se ele escreve correto, se ele é direto, se ele fica enrolando para perguntar, como é que ele fornece os dados. Então, após a primeira leitura, é praticamente impossível que a gente consiga uma resolução boa, que a gente consiga fazer a resolução da questão. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade. Ao final dessas aulas, a gente deverá fazer todas as etapas que a gente vai aprender ao mesmo tempo. Então a coisa vai ficar muito mais natural. Mas a princípio eu quero que vocês façam tarefa por tarefa, etapa por etapa, sem queimar etapa, sem passar para a próxima etapa antes de ter realizado bem a primeira, bem a etapa anterior, tá certo? Nessa primeira etapa é a primeira leitura que a gente vai fazer de uma questão. Eu selecionei uma questão do Enem, que é uma questão até conhecida, para a gente ler, e nós não vamos nos preocupar em resolver a questão agora. Aliás, a gente não vai nem se preocupar com os detalhes da questão. A nossa primeira tarefa vai ser ler a questão e escrever em 2, 3 linhas, no máximo, o contexto da questão, do que ela trata. É uma leitura muito superficial, é para quebrar o gelo mesmo. Então a gente vai ler a questão e vamos só escrever o assunto, né, o contexto daquela questão em si.